Em 25 de outubro, Alison, a vida de uma jovem artista dividida em antes e depois, ela foi informada de que seus pais haviam morrido em um acidente de carro. Houve um terrível acidente na estrada. Chuva forte e pouca visibilidade na estrada causaram isso. Medo, incerteza e tristeza dominaram a garota. Ela foi deixada sozinha em um mundo grande e injusto. Não havia mais pessoas que ela amasse mais do que a si mesma. Ela estava com raiva, chorando e sofrendo. Ela não saiu de casa por semanas. Quando criança, Alison tinha um amigo chamado Ron. Desde cedo eles brincaram um com o outro e passaram muito tempo juntos. Suas famílias se comunicavam bem. Os pais de Ron e Alison compartilhavam um negócio lucrativo. Eles dirigiam uma empresa de construção. Para uma cidade pequena, era um negócio perfeito. As mães das crianças eram donas de casa. Seu principal interesse era participar de eventos sociais. Seus nomes eram conhecidos nos círculos locais. Eles foram publicados em jornais locais e as pessoas acompanharam a vida de cada membro da família. Sua popularidade crescia a cada ano. Seus rendimentos aumentaram. Os pais sonhavam com o futuro de Ron e Alison e com a continuidade dos negócios da família. Finalmente as crianças cresceram. Ron foi imediatamente levado para a propriedade de seu pai. Alison se formou na academia de arte. Ela sonhava em ser arquiteta desde a infância. A gerência não interessava a Alison. Ron demonstrou interesse pela garota. Ele cortejou, convidou para sair e deu flores e presentes caros. Mas Alison não retribuiu com Ron. Ela o considerava um bom amigo e nada mais. O coração dela estava vazio e proibido para ele, por mais que Ron tentasse. O que posso fazer para você? Ron perguntou uma vez para Alison nervosamente. Você não pode fazer alguém sentir algo que não existe e nunca existirá. Alison disse isso com muita frieza, sem olhá-lo nos olhos. Ela não conseguia amá-lo. Alison era diferente, não como sua família. Eventos sociais e vida luxuosa não interessavam a garota. Ela ajudava lares de crianças, participava de exposições de arte e estudava. Ron parecia com o pai. Ele era persistente, determinado e astuto. Ron estava preparado para fazer tudo o que pudesse para alcançar os seus próprios objetivos. O pai de Ron era muito teimoso e podia fazer qualquer coisa para ver que seu filho deixasse feliz. Ele não queria ver seu filho sofrer. Papai tentou consolar o filho, deu-lhe muitas oportunidades, apresentou a lindas filhas de seus companheiros e ajudou financeiramente. Mas tudo isso não teve sucesso. Havia uma coisa na mente de Ron. Alison. A família de Ron estava tentando sustentar a pobre Alison. O acidente deixou uma marca significativa em sua vida. Ela perdeu a esperança de um futuro promissor e brilhante. Ela era grata à família de Ron por seu cuidado e ajuda. Ela percebeu que não tinha mais ninguém da família por perto. Desesperada, a garota concordou em aceitar a mão e o coração de Ron e continuar o negócio com ele, como seu falecido pai teria desejado. A menina não se sentia feliz. Ela estava perdida. Ela vivia apenas do trabalho e da ideia de que tinha que continuar o trabalho para aqueles que amava. Não havia outra saída. Ron e sua família cuidaram de Alison. Apesar da preocupação deles, ela se sentia sozinha e distante. Ela era como um pássaro em uma gaiola em que se enfiou com desespero. Ela nunca deixou seus pensamentos sobre seus pais. Ela não podia acreditar que isso tinha acontecido. O tempo foi passando e a dor permaneceu em seu coração. Aqueles que ela amava foram mortos. A polícia encerrou o caso rapidamente, alegando chuva forte no dia do acidente. A imprensa logo se calou, embora a família fosse famosa na cidade. Houve muitos momentos que ela não entendeu. Ela não entendeu o que aconteceu porque o acidente não poderia ter sido um acidente. Alison levou toda sua dor na tela. Ela se distraía do mundo apenas quando estava desenhando. Ela estava desenhando muito. Suas pinturas eram todas sombrias, assim como sua nova vida. Ela se fechou. Com Ron,
eles viviam como vizinhos, mesmo que o cara esperasse que Allison um dia respondesse com sentimentos por ele. Isso nunca aconteceu. Ron estava confortável com o amor estando lá para ele. Um ano se passou. A empresa prosperava graças aos jovens herdeiros. Um dia, Ron foi ao escritório de seu pai e encontrou um envelope estranho em sua mesa. Sua curiosidade desempenhou seu papel. Ele tinha todos os dados secretos escondidos dos agentes fiscais e de sua contabilidade cinza. Ele sabia que isso poderia levar a empresa à falência. A nota dizia: "Vá à polícia e admita o que você fez." Ron imediatamente foi ao escritório procurar seu pai. Ele o puxou da reunião e pediu uma explicação. "Que diabos é isso, pai?" perguntou Rony. "Deixe-me explicar para você em casa essa noite." O pai respondeu. "Não, eu quero saber agora," Ron disse rudemente. "Bem, tenho recebido essas ameaças ultimamente. Não sei quem são e o que querem de mim." "Pai, mas diz para confessar. O que você precisa confessar?" "Não sei," o pai de Ron respondeu. Ron se virou e voltou para seu escritório. Ele havia sido atormentado por pensamentos sobre o que estava acontecendo. Ele estava tentando entender o que seu pai poderia estar escondendo. Ron ligou para seu assistente Jack e pediu-lhe que fornecesse todos os documentos da empresa dos últimos 5 anos. Ele verificou lucros e perdas até tarde da noite, licenças e contratos suspensos. Quando Ron voltou para casa, Allison estava dormindo profundamente. Ele a beijou e se deitou ao lado dela. Ron não conseguia dormir. Ele queria descobrir o que estava acontecendo nas suas costas. Como seu pai poderia fazer algo assim? Ron entrava com mais frequência no escritório do pai, procurando por pistas. Um dia, ele voltou para a casa de seu pai e não estava lá. Havia um novo envelope sobre a mesa. Ele a abriu com impaciência. "Você armou o acidente," estava escrito em uma nota. Ron empalideceu e deixou cair o envelope com a mensagem. Ele soube imediatamente de que tipo de acidente estava falando. O jovem não podia acreditar de que seu pai pudesse fazer uma coisa dessas. Ele estava com raiva e confuso ao mesmo tempo. Como você pôde se livrar tão cruelmente de seus amigos e parceiros de negócios? Qual era a necessidade de fazer isso? Ele teve que esconder o bilhete. Ron queria expor seu pai. Ele começou a fazer perguntas complicadas sobre aquele dia, 25 de outubro. Ele perguntou ao pai onde ele estava e com quem estava. Ele estava fazendo sua pesquisa. Ele não queria que seu pai fosse para a prisão, mas ele também não iria deixá-lo escapar impune. Depois de um tempo, Ron recebeu um bilhete endereçado a ele. Dizia: "Você não conhece bem o seu pai." Ron havia perdido a noção do que estava acontecendo. O que seu pai estava escondendo dele? Ou alguém mentiu descaradamente todo esse tempo nas cartas e tentou enlouquecer o seu pai? Talvez tenham sido os truques de concorrentes de negócios. Então, de onde vieram os livros negros? Ron não queria o escândalo familiar de jeito nenhum. A imprensa espalhava informações rapidamente, especialmente se fossem escandalosas. Ron começou a resolver os assuntos de seu pai. Ele parou de prestar atenção nos negócios de sua esposa e pensou menos em seu trabalho. Ele era como um detetive tentando desenterrar os segredos de seu pai. Suas conexões o ajudaram a encontrar informações de que seu pai tinha outro filho com uma mulher. Seu pai nunca mencionou seu filho. Ron decidiu perguntar à sua mãe. Ela ficou surpresa e teve que contar sobre a amante e filho ilegítimo de seu pai. "Foi há muito tempo. Você ainda era jovem. Encontrei uma carta com a foto do bebê. Seu pai negou que fosse filho dele. Isso é tudo que eu sabia." Ron estava fora de si de tanta raiva. Ele não conseguia nem imaginar que havia vivido tantos anos nas mentiras de seu pai. Quando seu pai chegou em casa, Ron jogou todas as anotações na mesa à sua frente e pediu uma explicação. Seu pai ficou surpreso e não conseguiu dizer nada. "Por que você escondeu tudo isso de mim?" "Irmão, acidente, golpes da empresa."
Ron perguntou monotamente. Eu queria uma família feliz. Aquela mulher foi meu erro. Eu não queria deixar sua mãe e você. Você sabia do acidente. Era a única maneira de conseguir Allison. Seu pai era muito teimoso e insistente. Ele não concordou com muitas coisas que nos trariam lucro. Sim, foi uma fraude. Mas o negócio não teria funcionado de outra forma. Eu fiz tudo por você. Ron se virou e foi embora, batendo a porta. No dia seguinte, Ron esperou por Allison por um longo tempo. Ninguém a tinha visto naquele dia. Era 25 de outubro, 2 anos depois do acidente. Por volta do meio-dia, Ron ouviu uma agitação no corredor. Olhando para fora, ele viu um esquadrão de polícia pegando seu pai. Ele se virou para Jack para chamar um advogado, mas ele também não estava lá. Quando voltou ao escritório para pegar os pertences do pai, viu outro envelope. Ninguém escapa do castigo. Seu irmão Jack. Lá estavam todos os documentos da empresa sobre a transferência de propriedade para Jack e Allison. Eram cópias. Ron percebeu o fim que sua família esperava, e nada poderia ser feito naquele momento. Ele seguiu atrás de seu pai. Acontece que depois de se formar e entrar na empresa, Allison se apaixonou pelo assistente Jack à primeira vista. Jack foi mais tarde um chantagista, irmão secreto de Ron. Ron não percebeu enquanto investigava as mentiras de seu pai. Jack finalmente se apresentou e argumentou que os pais de Allison haviam sido assassinados. Ele conseguiu um emprego na casa de seu pai e irmão para vingar sua mãe. Foi fácil encontrar a família de Ron. A família era frequentemente noticiada nos jornais e na imprensa. Ele acompanha os negócios dessa família há muito tempo, aprendendo sobre os momentos de trabalho e procurando pontos fracos para seguir em frente. Jack tinha acesso a todos os documentos e estava bem informado sobre os negócios da empresa. Ele esperou o momento certo para destruir tudo o que tinham. Ele não podia perdoar um pai por não reconhecer seu segundo filho. Seu pai deixou sua mulher sozinha com um bebê sem dinheiro ou ajuda. Jack e Allison tinham bons motivos para se vingar. Todos queriam que esta família pagasse por suas ações. Embora Ron não fosse culpado de nada, ele também era astuto e complexo como parecia. Ron era muito parecido com o pai. Quando soube dos casos de seu pai, Ron não denunciou à polícia, o que provou sua natureza. Ele também poderia ter ido para a prisão por contabilidade como diretor executivo. Mas Jack e Allison não incriminaram Ron. Eles colocaram seu pai no comando de tudo. O pai de Ron enfrentou prisão perpétua por 2 acusações: assassinato premeditado de vários indivíduos e fraude de alto perfil. Tantas evidências foram apresentadas no tribunal que o caso não poderia ser encerrado tão facilmente desta vez com a ajuda dos advogados de seu pai. Jack e Allison foram capazes de corrigir seus erros e vingar seus entes queridos. Eles transferiram a propriedade e iniciaram a empresa sem fraude. Jack era dono da empresa sob os mesmos direitos que Ron. Embora fosse filho ilegítimo, ele tinha prova de paternidade. Jack estava encarregado da administração, supervisionando os assuntos da empresa. Allison se tornou arquiteta-chefe da propriedade. Seu sonho se tornou realidade. Ela estava fazendo sua coisa favorita. Allison doou parte da renda de sua empresa para orfanatos. Um dia, Allison teve uma ideia. Ela queria leiloar as pinturas que pintou após o acidente de seus pais e doar todos os fundos para o orfanato. Este leilão foi uma homenagem a seu amado pai e mãe. Jack ficou feliz em apoiar Allison e ajudar na organização. Logo, o casamento de Allison com Ron foi dissolvido unilateralmente e ela pôde se casar com Jack. Finalmente, Allison se sentiu feliz e amada. Seu celular quebrou em um instante e ela conseguiu decolar. Ela estava profundamente apaixonada por Jack. Eles tiveram filhos lindos. Pareciam os pais de Allison. Suas vidas eram cheias de significado. Ela se tornou amiga da mãe de Jack imediatamente. Ela era uma mulher doce e modesta,
muito parecida com a mãe. Logo, Alison começou a ligar para a mãe. A vovó ficava com as crianças enquanto os pais trabalhavam. Eles tinham uma família satisfeita e sincera. Alison não estava mais sozinha. O pai de Ron tinha sido preso. Ron pegou sua mãe e deixou o país. Eles sabiam que não haveria vida mais significativa nesta cidade no passado. Eles nunca mais foram ouvidos novamente. O pai foi justamente punido por suas ações. Foi uma pena que ele percebeu tudo quando já era muito tarde. Depois de 20 anos, seu pai saiu cedo, mas não tinha para onde ir. Tudo com que ele se importava desapareceu por causa de um ato. Mais tarde, ele se enforcou em seu apartamento. Seu filho e sua esposa não foram ao seu funeral. Talvez eles nem soubessem do fim do homem que uma vez arruinou suas vidas. Alison e Jack souberam da morte pelos jornais. Eles visitavam o cemitério uma vez por ano. Eles visitaram os pais de Alison.